tarde, tudo bom? A gente começando mais uma live do programa Bem Por Aí. A gente vai falar do bairro do Bonfim. O bairro do Bonfim, como eu falei, quem acompanha os stories, ele fica localizado na Península Itapajipana. É um dos meus bairros prediletos, sou suspeita, eu tenho uma família, parte de pai, que mora toda por lá. Eu sou apaixonada pelo bairro do Bonfim. Bora testar o áudio aqui, eu vou testar o áudio aqui com todo mundo. Qualquer problema vocês me falam de áudio, tá bom? Boa tarde todo mundo chegando aqui, deixa eu dar um tempo. Esperar Rafael, historiador, professor historiador Rafael Dantas. Deixa eu linkar aqui na página. É Bem Por Aí, Bonfim. Oi, Cíntia Fonseca. Você por aqui? Dona Ângela. Dona Ângela, nova fotógrafa de Salvador. O Bem Por Aí, esperar Rafael Dantas, vocês chegarem aqui. Boa tarde todo mundo. Oi, Félix. Félix sempre. Blusa linda, ganha de presente. Blusa branca, né? Eu adoro branco. Eu acho que eu sou a pessoa da minha família que mais usa branco. Além de meu irmão, é claro. E aí, vamos caminhar bem por aí? Todo mundo? Esperar Rafael Dantas chegar. Quem tem usado? Cadê Rafael Dantas, gente? Rafael Dantas está procurando uma blusa branca que ele me falou. E eu tô tentando fixar aqui. Assim é ótimo, né? Agora, fixou. A barra de comentário. Boa tarde todo mundo. Não cancela a live não. Chama aí, ó. Gente, ó. Outro dia tava um pessoal me perguntando como é que faz. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Aqui, bem aqui assim, ó. Clica aí e vai compartilhando os guias, Bela, pessoa mais próxima, que eu tenho mais cara de pau assim de pedir. Eu acho legal a participação de todo mundo que tem interesse em aprender um pouquinho de história, pra gente compartilhar o programa Bem Por Aí e melhorar mais a interação com todo mundo. E é bom que a gente se aproxima, tem muita gente querida que a gente não fala um tempo e termina se encontrando na live, né? Esperar só o Dr. Rafael Dantas chegar. Eu acho que ele não chegou ainda. Eu vou passar aqui um convite para um monte de gente. Inclusive para Rafael, né? Marcelo, Fernanda, doutora Olivia, Eduardo, André, Karine. Um monte de gente. Gente, o áudio tá legal, tá bom. Eu não botei o fone ainda não, que meu celular tava com dificuldade de carregar. Esperar o Dr. Rafael Dantas. Quem souber aí... Obrigada, Bela. A Bela disse que manda sempre o avião. Oi, Kari. Gente, um dia a gente vai fazer uma live aqui de como viver em Portugal. Acho que é interessante também. Como viver em outros países. Caiu a luz aqui, não foi? Eu acho que foi. Tá escuro aí pra vocês? Cícera, você tem como falar com o Rafa? Tá escuro, gente, o vídeo. Parece Ciro... Rafael Dantas! Ó você! Cadê você, Rafael Dantas? Eu quero te convidar. Vamos convidar Rafael Dantas. A gente vai falar aqui na live sobre o programa Bem Por Aí. Tá escuro? A minha imagem tá escura? Eu tô vendo escura. Eu acho que é o meu celular tá cansado. Gente, é uma pessoa lindíssima. De branco. Quem mais tá de branco aí? Quem gosta de branco? Eu adoro vestir branco. Sexta-feira tem que usar branco. Tá ouvindo? Hoje eu tô de Oxalá pode ser azul também. Azul e branco. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Você tá perdoando. Gente, eu adoro a Cidade Baixa. Você gosta, Rafa? Depois dessa reforma, então, graças a Deus. Salvador, inclusive, Sami, a cidade deveria ter olhado com mais atenção, com mais cuidado para aquela região da Cidade Baixa, né? Sim. Porque é um lugar maravilhoso. Muita história. Todo mundo que eu trago aqui em Salvador, eu desço ali a Contorno, vou passando pelo comércio. Aquela avenida é lindíssima. E eu acho tão pouco aproveitada, a gente mal vê, né? Por causa da movimentação do comércio ali. A gente nem dá tanta atenção, né? A gente está conversando um pouco aqui. Maravilhosos para aquela região. Ó o cenário daqui, tá novinho, bonitinho, ó. Do Bonfim, que coisa linda. Tem um relógio do Bem Por Aí, ó. O relógio do Bem Por Aí. Cadê meu relógio? Eu não tô usando meu relógio do Bem Por Aí.
Ai, meu Deus, a gente vai arranjar uma loja pra você. Gente, a gente tá dando embromation aqui um pouco pra falar do bairro do Bonfim. Ele fica ali, Rafa, bora começar batendo um papo aqui leve. Ele fica Bora bater nosso localizado papo. como eu falei no story, na península de Itapajipana, né? Ali é a parte de Itapajipe, né? E, Sami, aquela região do Bonfim, como a gente conhece, tá me vendo direito? Eu tô te ouvindo bem, você não tá, não? Tá me vendo também que a tela ficou toda escura aqui em mim. Acho que é a A minha internet. também tá escura. Eu perguntei, Minha mas tá cara tá todo toda cheia mundo de me vendo. pintinha. Não tá aparecendo pintinha, não? Ai, meu Deus. Então é a Não. internet aqui. Deixa eu até vir pra cá. Pronto. Camila tá aqui do meu lado. Mandando um Quem beijo pra me? você. Sua mãe? Ou o Camila. gato? Um Camila. beijo. Minha irmã. Vamos. E aquela região antes da construção da Igreja do Bonfim era muito diferente, como a gente imagina hoje. Né? E sobre esse ponto, fazendo o link com a sua pergunta, a gente tem que fazer algumas considerações interessantes. Para a gente perceber, é isso, estão falando da minha imagem. Tá Pronto. escura? Tá, melhorou? Samir, que bom te ver. Quem é, gente? Tá escura, gente? Ó, vamos assim, pra gente começar bonitinho. A imagem tá legal, o áudio. Dê um ok, faz assim um legalzinho com a mão, Falar quem com o puder. povo. E na hora que fizer o legalzinho da mão, o ok, manda aí a Tá setinha com um bom, bando de Félix disse que gente. tá bom. Visite a Bahia Então, tá bom ótimo. E também, tá Bela, eu boa, gosto pronto, que então vamos lá. Bela, tem uma Bela e uma amiga minha, Karine, que fala mesmo. Tá ruim, conserta, começa de novo, a gente assim. Tem que falar que a gente melhora. Bora. Então, Sim, falando a da partir da península. construção da igreja, né, na região do Bonfim, isso na segunda metade do século XVIII, é que aquela região vai mudar muito. Aquilo era um grande descampado, tinha fazendas, tinha chácaras, tinha casas de pescadores, no entorno, mas não especificamente naquela região. Então, isso é para a gente destacar como uma construção religiosa, no caso uma igreja, a imagem ficou ótima agora, como uma construção religiosa, uma igreja, tem uma importância não só do ponto de vista da fé, da tradição que é colocada naquele momento a partir da segunda metade do século XVIII, mas também é um ícone geográfico, é um ícone da região. Ou seja, ao entorno da igreja, um bairro se desenvolve, um bairro nasce, né? Que é o bairro do Bonfim, como a gente conhece hoje. Apesar que essas transformações, do ponto de vista urbano, vão se intensificar a partir do século XIX, segunda metade do século XIX, e ao longo do século XX. Porque, por exemplo, isso quando a gente observa algumas descrições de romeiros, de pessoas que participaram da festa do Senhor Bonfim há muito tempo atrás. Chegar no Bonfim também tinha algumas problemáticas, né? Alguns trabalhos, por conta das vias que não tinham a mesma cara que a gente conhece hoje. Isso é um processo de transformação e isso também está associado às próprias mudanças do festejo do Bonfim em uma perspectiva ao longo do tempo. Era comum, por exemplo, Sami, que muitas pessoas participassem de barco, né? Saíam de barco pela região da Cidade Baixa, com saveiros, inclusive. Imagine a cena como deveria ser lindo, né? Você sair de saveiro, de veleiro, chegar naquela parte do fundo ali do Bonfim, na parte de mar, e participar dos festejos, né? Então, essa ótica, esse ponto de vista do Bonfim, da tradição do Bonfim no século XVIII e início do século XIX, essa imagem que você mostrou anteriormente é ótima para a gente contextualizar isso. Acabou se perdendo com o tempo. Infelizmente, se perdeu com o tempo. A imagem anterior, que mostram partes da Cidade Baixa. Que a gente tem. Aí eu vou botando. Ah, então pensei que era foto. Mas mostrou ali a parte da Cidade Baixa, mostrando um pouco do cara. Olá, baú histórico, Ilda. Um monte de gente que está online aqui mandando um beijinho. O ali no Cais do Ouro, né, da parte do comércio, as atividades comerciais, tudo isso tem uma ligação muito forte com o contexto do Bonfim. Assim, é bom a gente explicar direitinho que Salvador é uma cidade que veio para ser, veio projetada, né? Veio para ser uma outra capital, né? Uma extensão, na verdade, comercial. A capital da América colonial portuguesa até o ano de 1763. Pois é, então ela veio nessa extensão. Então, muita gente, quando eu propus para todo mundo entender, a gente fez uma proposta aqui para a gente começar, porque o Bonfim, a Cidade Baixa é muito grande, né, Rafa? A gente começar, a gente falar da caminhada do Bonfim, o que está por trás, para a gente fazer mais essa brincadeira. O elevador Lacerda, por exemplo, ele já existia antes daquele outro modelo que foi construído por Antônio Lacerda, não foi, Rafa?
Exato. O nosso elevador Lacerda, que a gente conhece hoje, era a década de 30 do século XX. Ele passou por uma grande reforma, é uma reforma que modificou completamente a estrutura antiga, de lá da segunda metade do século XIX, da segunda metade do século XIX, que tinha... Aí pronto, essa imagem que você mostrou anteriormente, que apareceu aí pra gente. Na década de 30 ele vai ganhar uma outra torre na pronto, essa imagem daí. Essa estrutura é a da segunda metade do século XIX. Inclusive, essa imagem mostra um pouco do panorama do entorno naquela região. Olha os casarios coloniais, geralmente nos andares térreos, atividades de comércio. Você poderia encontrar de tudo um pouquinho ali naqueles primeiros andares. E na parte de cima, poderíamos ter pensões ou mesmo residências. As pessoas moravam, viviam nesse centro histórico. Isso, evidentemente, que vai mudando com o passar do tempo. Desse cenário que a gente tem na parte baixa aí, não sobrou, como esses casarios que tem na imagem, nenhuma das construções. Todas elas foram modificadas, tanto no final do século XIX como no início do século XX. Um ou outro imóvel, a gente ainda possui resquício de suas paredes, como é o caso desse daqui, que está ao lado do elevador Lacerda, mas os outros já foram transformados ou ecletizados no decorrer das décadas do XX. O elevador Lacerda é o principal exemplo, porque nessa parte da frente, onde para quem está assistindo está você, um quadradinho onde tem a sua cara, Sami, nessa parte da frente exatamente foi construída a torre em Art Deco, né, que vai ligar a estrutura. É interessante lembrar também que esse elevador foi um dos principais ícones e marcos da engenharia da cidade de Salvador e do Brasil na segunda metade do século XIX, um dos primeiros elevadores públicos do mundo. As pessoas assim, nessa época... essa sua deixa aí para assim, explicar um pouco. Antes, inclusive, desse elevador, já existiam guinchos, né, Rafa, para poder... por cada parte comercial. Salvador é uma cidade que tem muito relevo, né? Não é uma cidade plana. E os pontos, os fortes eram aqui nas redondezas. E para se passar as mercadorias, não tem que se atravessar, porque hoje em dia a gente não tem noção, era uma grande mata. Né? As mercadorias eram içadas ali. Eu estou tentando achar aqui do guincho. Agora imagine como é que passava a mercadoria. Eram homens, né? Puxando isso, não era, Rafa? Eram engrenagens. A depender do período, a gente tem que destacar que poderiam ser engrenagens sofisticadas, mas em momentos mais anteriores era um trabalho braçal, juntamente com roldanas grandes e alavancas. Alguns desses guindastes sobreviveram ao longo do século XVIII e nas décadas seguintes. Né? Algumas ordens religiosas, como por exemplo dos Carmelitas, Santa Teresa, entre outros lugares, possuíam guindastes ao longo da encosta. O que você falou é bem interessante. Salvador é uma cidade atlântica, é uma cidade em contato direto com a Baía de Todos os Santos, ou seja, com o mar. Aquilo que o mar traz são as mercadorias, são os povos, são as riquezas e tal. Essas mercadorias subiam por esses guindastes, assim como subiam também pelas ladeiras, e eles antecederam esses elevadores hidráulicos no século XIX e posteriormente eletrificados. Né? Além do elevador Lacerda, tínhamos também o elevador do Tabuão, o plano inclinado Gonçalves, né? Depois outros planos inclinados que foram construídos também. Mas os guindastes marcaram séculos esse contexto da encosta da cidade de Salvador. Inclusive, muitas pessoas ainda fazem isso hoje, né? Mas nas décadas anteriores, desciam por esses planos inclinados, desciam pelo elevador Lacerda para ir para a festa do Bonfim, para a lavagem do Bonfim, né? Então está tudo conectado. Né? A gente está batendo um bate-papo, mas tudo isso está conectado com a nossa conversa. Esse eixo da cidade de Salvador, em toda a sua cidade baixa, assim como a sua cidade alta também, está conectado nessas tradições existentes do ponto de vista festivo. Lembrando sempre que essas festas passam por transformação ao longo do tempo. Né? A gente não falou ainda sobre a festa de Iemanjá. Espero que em algum momento a gente fale 2 de fevereiro do próximo ano, a gente vai falar sobre a festa de Iemanjá. Tu falou do bairro do Rio Vermelho, criatura. Pô, verdade. Verdade. Mas temos que fazer um Bem Por Aí especial sobre a festa de Iemanjá. Quem? Não entendi. Você já me dando bronca. Ah, pois é, a gente falou. Mas sobre a festa de Iemanjá, é interessante a gente lembrar que tínhamos outras festas paralelas à de Iemanjá na cidade de Salvador, no final do século XIX e no início do século XX. Hoje temos uma do Rio Vermelho, né, que se consolidou como um grande marco daquela região, mas tínhamos outras formas de se expressar, tanto a religiosidade, tanto as comemorações para Nossa Senhora de Santana, como também outras comemorações ligadas à própria Iemanjá.
Ou seja, com o Bonfim também aconteceu isso, né? Essas mudanças, essa forma de ver e vivenciar a festa faz parte das alterações culturais na nossa cidade. Agora, assim, eu acho legal, gente, para quem não lê muito sobre história, mas gosta, né? Que hoje em dia para ler é Jesus Cristo. Enfim, comentários à parte. Mas, assim, as curiosidades, a gente ainda, assim, falando do elevador Lacerda, que eu acho que tem muita curiosidade em torno do elevador, né, Rafa? Inclusive, eu não sei se você pode confirmar isso, que eu li, que as pessoas antes, no primeiro modelo do elevador Lacerda, eu acho super interessante, eram pesadas. Imagine, antes de entrar no elevador, Eram pesados. Imagine, quem fosse gordinho não entrava, era mais ou menos por aí, viu? Não sei, eu acho que os gordinhos poderiam entrar, mas tinha todo um cálculo, né, para isso. Mas é sério, eu vi. Olha, não, eu vi tanta história, toda cidade baixa. Você está certo, as pessoas não ia subir, não. Faziam, até hoje fila existe para entrar no elevador Lacerda. Inclusive quando está em reformas, quando está em reparo, quando está só uma cabine funcionando, a fila dá a volta naquela região da Cidade Baixa, na frente do Mercado Modelo. Mas no século XIX as pessoas eram pesadas realmente para pegar o elevador e subir para a Cidade Alta. Imagina, com mercadorias grandes, né? Quando a gente fala de carne... Não era toda mercadoria que entrava, não. Eu tenho até o registro aqui, Sami, dessas mercadorias. Tem um relato de uma época de um baiano soteropolitano que viajou para Nova York. Aí ele quis fazer algumas descrições. Isso no século XX. E ele fala que pegou a elevador Lacerda e tudo, desceu com algumas malas que tinha pesado todo esse material. Mas isso é só no século XIX, viu, gente? Então, assim, ele é um grande... além de um grande cartão postal, ele tem muito a ver com inclusive, nossa história, como o Rafa apontou bem, da engenharia, né? Foi o primeiro elevador, né, feito no mundo, né, Rafa? Não, ele foi um dos primeiros... Dizem... Né? Inclusive tem alguns artigos, algumas matérias que falam sobre isso, que ele foi o primeiro elevador público do mundo. Mas eu tenho minha suspeita em relação a isso. Por isso que eu coloquei coloquei uma possibilidade, né? Um dos primeiros elevadores públicos do mundo. Porque ele realmente tinha como função não algo privado. Ou seja, ele não foi construído em um prédio, em edificação do centro da cidade de Salvador, do comércio, não. Ele liga a cidade baixa à cidade alta. Então, qualquer pessoa podia pegar, não necessariamente uma pessoa que precisava de uma loja, instituição, um departamento, como em outros lugares, na Inglaterra ou na França, que já tinham elevadores, mas eram elevadores internos. Então, se considera um dos primeiros elevadores públicos do mundo. E ele, só para fazer um link, foi um destaque na cidade, foi considerado como destaque na cidade, tanto naquela época como nos anos seguintes, e era já divulgado como um cartão postal. Um ícone entre as duas regiões, na cidade de Salvador. Quem chegava já falava logo do elevador Lacerda. E quando a gente... aí a gente sai um pouquinho, né? Porque a gente fala, daqui a pouco dá uma live de elevador Lacerda. De 1540, bora para 1549 um pouco, e veio a Conceição da Praia, né? A Constituição da Igreja da Conceição da Praia. A Igreja da Conceição da Praia foi uma das primeiras construções religiosas da cidade do Salvador. É interessante a gente lembrar... É interessante. Não confirma. O povo está perguntando, Sami. O povo está perguntando se já foi confirmado, se vamos ter lavagem do Bonfim 2021. Eu não sei ainda, eu não cheguei a... Por enquanto. Inclusive, eu estava conversando com algumas amigas do Padre Edson, lá da igreja do Santo Gente, bora pensar assim, ó. O carnaval está sendo possivelmente adiado para próximo, para São João. Especulação, tá? Foi feito numa coletiva de NEP, assim, né, do prefeito, que de vez se juntava lá quase no São João. Então, e se a gente pensar, né, de forma sensata, eu suponho que ainda não vai se ter, infelizmente, a lavagem do Bonfim. A gente vai ficar sem lavagem esse ano. Até o 2 de julho foi interrompido, né? Foi. Pelo menos se não tivermos os avanços do ponto de vista científico no que toca a vacina, não vai ter a festa. Você estava perguntando sobre a Conceição da Praia? Sim. A Conceição da Praia foi uma das primeiras igrejas da cidade do Salvador, da cidade enquanto cidade mesmo. Porque antes da cidade de Salvador, tínhamos as capelinhas na região do entorno. Por que eu estou falando do entorno da cidade, fundada de Tomé de Souza? Já tínhamos a capelinha de Nossa Senhora das Graças, na época de Paraguaçu, Caramuru e tal. E também tínhamos a capelinha dedicada a Nossa Senhora da Vitória, né? Lá na região da Vitória. Que são igrejas provavelmente contemporâneas.
Eu estou fazendo uma pesquisa no Mosteiro de São Bento para buscar as documentações relacionadas a isso. Mas isso aí vai ser cenas para os próximos capítulos. Quando Tomé de Souza chega na cidade de Salvador, em 1549, ele vai mandar construir a Igreja da Ajuda dentro da cidade murada, dentro da cidade fortificada, na cidade alta. Inclusive, vou aproveitar e mandar um beijo para o povo da Igreja da Ajuda que está aqui nos assistindo. Um abraço. Lembrando que reativamos os sinos da Igreja da Ajuda nesse ano. Então tá tocando o sino lá todo dia da Igreja da Ajuda. E a Igreja da Conceição da... live só de sino, viu? Porque você vamos sim, com todas as igrejas e convidar o secretário também para ele falar sobre os sinos. Não vai ser bacana? E a Igreja da Conceição da Praia não nasce com essa dimensão toda. Ela nasce de forma muito rudimentar. Uma capelinha encostada na encosta na Cidade Baixa. Naquela época, era uma área de praia, era nas proximidades de praia. Não tinham acontecido os aterros que vão acontecer no final do século XVI, ao longo das décadas do século XVII e nos séculos seguintes. Então, logo ali depois da Conceição da Praia, tinha a praia, que era onde ficavam as embarcações. Inclusive, muitos dos mercadores, dos navegantes, desembarcavam ali, pegavam a água que escorria da encosta, das fontes, para abastecer os seus navios. Inclusive, temos fontes ainda naquela região da encosta. Tem até uma matéria com a Adriana Oliveira, da Ter Bahia, que a gente saiu rodando para mostrar as fontes daquela região. Então, para quem tem interesse, está aí no Instagram. Então, a construção da praia nasceu, essa é a Igreja da Ajuda, que você está postando, mas não é a construção original, essa é a construção do século XX. Voltando para a Conceição da Praia, ela nasce de forma muito simples, encostada no canto da encosta, e é no século XVIII que ela vai ganhar essa imponente construção que a gente tem hoje. Ela veio desmontada, essas pedras vieram montadas, cortadas, e foi montada aqui em Salvador. Então, vou traduzindo porque quem conhece muito história fica assim, traduzindo em linguagem popular. As pedras que a gente vê ali na montagem toda vieram todas de Portugal. E foi uma igreja que veio completamente projetada. Agora, imagina. São pedras de Liós. A construção, né, Rafa? A maneira de se construir. Como é que Salvador ainda não conseguiu ser projetado de lá para cá, né? Mas tem veio, todo o projeto arquitetônico pronto, a forma de se botar as pedras, tudo direitinho para montar. Como a Rafa falou, essa imponência aí. Minhas professoras, Sami, lá da UF, a professora Vanilda e a professora Alicia do Ralose, queridas amigas e professoras, né, fizeram um levantamento, isso está em livro, está publicado, que mostra muitos desses documentos, que narra essa passagem, essa etapa da construção. Construir uma igreja naquela época não era uma tarefa fácil, né? Tinha todo um empreendimento em volta disso. Inclusive as pessoas que participaram dessa empreitada, né? Imagine que na época as torres da Conceição da Praia eram uma das torres mais altas da cidade de Salvador. Tínhamos da Catedral Basílica e a da Sé. Nesse período do século XVIII, a Igreja da Sé ainda possuía a sua fachada monumental, em cantaria, em pedra, que depois foi desmontada. Então foi uma grande construção na cidade, uma das obras de engenharia de principal destaque naquele momento no século XVIII. No final do século XVIII para o século XIX, ela passou por mais reformas, por mais restauros, por mais aprimoramentos na parte interna, ganhando suas decorações em barroco e em rococó. Especialmente a parte do teto em perspectiva. Estou ouvindo um som, Sami. É o quê? Estou ouvindo um áudio. Foi Dorival Caymmi que eu botei. 365 igrejas. Ah, eu pensei que eu estava falando comigo. Perfeito. Não, tudo bem, Rafael. Isso acontece. Então é isso. O teto da igreja também vai ser construído nesse período, em perspectiva barroca, né, que é um teto maravilhoso, juntamente com as outras decorações. A Conceição da Praia, como a gente sabe, tem um link direto, você vai falar isso, eu acredito, né, com o Senhor do Bonfim. Mas pode falar que senão eu vou falar demais. Assim, de que forma, eu achei interessante também, como eu falei no início, se a gente falar muito da cidade de baixo, vai se estender, né? A gente tem que dividir, tanto que a gente gravou bem por aí, foi difícil mapear a cidade de baixo por bairro, porque é muito ligado ali, é contorno, mercado modelo, o Bonfim. Então, por isso que a gente tomou e chamou esse vídeo aí, Bonfim. Para a gente falar muito desse sincretismo religioso, né? Essa ancestralidade, eu adoro essa palavra. Nossa, porque eu acho importante.
E vem da Conceição da Praia também, né? Por causa da lavagem, que muita gente acha que esse tipo de lavagem de escadaria só se acontecia na lavagem do Bonfim, né? Ou no Bonfim, né? E por que tem essa lavagem? E agora, Rafa, rapidinho, conta aí pra gente, quem é o padroeiro da nossa cidade? É Bonfim? O padroeiro da nossa cidade não é o Senhor do Bonfim, viu? Não pensem nisso. O padroeiro da cidade de Salvador é o São Francisco Xavier. E aproveitando que a gente está em um momento ainda de pedido aí, viu, gente? Porque ele é um santo que muita gente não conhece. Então, acho que ele está meio... Essa história é maravilhosa. Ele ajudou a cidade em alguns momentos de caos. Ele se torna padroeiro justamente por conta da calamidade que aconteceu na cidade de Salvador por conta da peste, da epidemia do século XVII que assolou a nossa cidade. Né? É interessante a gente observar isso para percebermos a força, a importância, o impacto que tinha a Igreja Católica naquele período, né? E toda a concepção em volta daquele contexto. Na segunda metade do século XVII, isso nos anos 1600, tivemos duas epidemias que assolaram a cidade de Salvador. Uma delas de varíola e outra de febre amarela. Então, numa época onde tínhamos poucas pessoas, né, morando na cidade de Salvador, se comparado à nossa realidade de hoje, morrer 2.000, 3.000 pessoas, como morreu naquele período, era um número muito considerável, Sandra. As pessoas ficaram desesperadas. E por conta disso, começaram a pedir ajuda dos jesuítas, da Catedral Basílica. O São Francisco Xavier é uma referência jesuíta, né? Ele foi um dos fundadores dos jesuítas, do grupo jesuíta, né? Então fizeram esse pedido e tal, essa ligação, e enviaram a solicitação para a Câmara Municipal naquele período. Tem também um material já disponibilizado no Instagram sobre esse momento. E ele acaba se tornando padroeiro da cidade de Salvador nesse momento. E lá no século XIX, vamos passar por uma outra epidemia que vai marcar o contexto da cidade e novamente vão pedir para ele ajudar. O que é que tem de interessante nesse momento? Né? Toda vez que pediram a ajuda dele, isso conta a história, evidentemente, né? A gente está batendo um papo. Depois que pediram ajuda, a peste acabou. Claro que a gente sabe que os motivos foram outros, né? Isso são outras questões, são outros paralelos sociais e tal, né, do contexto. Mas, e do ponto de vista da fé, acabou se prevalecendo isso. Inclusive, temos muitos registros, temos descrições muito ricas, especialmente do século XIX, narrando esse panorama da cidade de Salvador e a peste. É interessante falar que na década de 50 do século XIX foi um dos eventos mais significativos desse momento. Muitas pessoas morreram. A Santa Casa não sabia o que fazer com tantas pessoas que morriam na cidade e no recôncavo da Bahia. No recôncavo da Bahia temos casos de casas que foram incendiadas, que as pessoas ficavam assustadas com a velocidade da morte, né? Como a morte chegava, como a peste chegava em algumas regiões do Recôncavo e na própria cidade de Salvador. Então, essa ligação da cidade com esses costumes, com a sua fé, com os seus padroeiros, marca todo o período colonial, evidentemente, e chega com força no Império e na República. Esses pontos são importantes para a gente destacar, porque para a gente perceber que o Senhor do Bonfim não é apenas a única festa, né? Não é o único cortejo, não é o único festejo. Tivemos diversas outras festas na cidade de Salvador, algumas continuam, não com tanta expressão e dimensão como o Senhor do Bonfim, outras desapareceram por conta das próprias transformações existentes no âmbito religioso e social, mas é uma cidade ligada com os seus festejos e com sua fé. Indicação de leitura de material. Peraí, no final. Me lembra para eu falar depois. No final, são trabalhos muito bons. Senão a gente não fala. Falando, Rafa, desses festejos, dos cortejos, que eu acho importante, porque surgiu, a gente também quer brincar bastante disso aqui, conversar sobre o surgimento dessa procissão, né? Que era uma procissão, né? Essa caminhada. E não eram 8 quilômetros, eram em torno de quase 15 quilômetros que se caminhava até o Bonfim, né? Existiam festas diferentes, né? Mais uma vez para a gente falar sobre essa questão da diferença, da mudança da lavagem do Bonfim, dos festejos do Bonfim com o passar do tempo. Vamos começar do início mesmo, né? Antes não tínhamos essa tradição como a gente imagina hoje, como a gente conhece, como a gente entende no século XIX e tal, no início do século XIX. Isso vai começar graças ao nosso conhecido Teodósio Rodrigues de Faria. Ele era um comerciante, inclusive um traficante de escravos, é um ponto para a gente destacar, a gente não pode esquecer,
que, salvo de um naufrágio em alto mar, acabou fazendo a promessa na Praça do Bonfim que ele, se livrasse disso, ele ia acabar fazendo os festejos aqui. Construiu uma igreja, mandou construir uma igreja, na segunda metade do século XVIII, naquela região que no início da nossa live eu falei, um lugar que não tinha as mesmas características urbanas, que não tinha o mesmo contexto que a gente conhece ao longo do século XIX. Na época, a igreja demorou para ser construída. Ele vai trazer uma réplica da imagem do Senhor do Bonfim, lá de Setúbal, de Portugal. As pessoas confundem muito isso. A imagem do Senhor do Bonfim não foi trazida de Portugal. O Teodósio não foi lá em Portugal, tirou a imagem de Setúbal e trouxe para Salvador, não. É uma cópia, Eu já vi tantas histórias como essa, mentira! do povo falando no Senhor do Bonfim, e eu ali observando, mas não quis falar nada, né, para não pegar de deselegante. Mas o povo fala que roubou a estátua de Portugal e trouxe para cá. Ele fez uma cópia da imagem do Bonfim de Setúbal, que está lá na igreja do Bonfim. Mas é do século XVIII, né? É do século XVIII. A igreja não ficou pronta, né? Teve um certo período de construção, década de 40, 50, só no finalzinho do século XVIII que vai ser inaugurada, apesar de adentrar o século XIX com diversas obras. Me lembro no final para eu dar as referências bibliográficas, porque senão eu vou falar agora. Né? Inicialmente, a imagem ficou na Igreja da Penha. A Igreja da Penha é maravilhosa, é uma construção com características também barrocas, que fica próxima, né? Depois ela foi transladada em uma procissão e tal para a Igreja do Bonfim. A lavagem do Bonfim não nasce nesse momento. A lavagem vai surgir em um momento posterior, e aí temos explicações e pontos de vista diferentes sobre essa lavagem, sobre esse festejo. Mais uma vez, segunda metade do século XVIII e início do século XIX. As festas e a religiosidade baiana, principalmente das elites baianas, da expressão popular, do contexto social daquele período, era muito diferente do que a gente imagina hoje. Inclusive do ponto de vista das segregações espalhadas nesse espaço, tanto urbano como religioso. Não podemos esquecer que segunda metade do século XVIII e século XIX é um período escravista. Né? A gente não pode esquecer sobre isso. Uma das possibilidades apontadas é que determinados negros e negras estavam lavando o adro da igreja e tal, e durante essa lavagem acabou a partir daí surgindo a tradição da lavagem do Bonfim. Existem outras interpretações possíveis também, inclusive tem um livro que fala sobre isso, que é a Invenção da Tradição, mas aí no finalzinho eu falo sobre ele, que também aponta outros aspectos, e tem um outro livro que também vai discutir sobre esse iniciozinho do final do século XVIII e do início do século XIX. O que importa para a gente, nesse bate-papo aqui, que a gente não vai ter tempo para falar sobre todos esses aspectos específicos, é que a fé católica, o tradicional, do ponto de vista do que vem de Portugal, que foi híbrido aqui na cidade de Salvador, juntamente com outros contextos e com outras tradições, vai estar linkado diretamente às tradições do ponto de vista da cultura afro, ou seja, do candomblé. E se tornou a segunda maior manifestação popular aqui, né? Incrível isso, né? Depois do carnaval, já teve mais de 1 milhão. Sami, isso possui uma força, uma dimensão que a gente ainda não para perceber a relevância que tem isso. Principalmente a gente que é baiano, soteropolitano, está acostumado desde criança. Quem é de fora fica chocado. Não. E eu me arrepio, eu juro. Eu não sei quem tá aí. Fala aí, interage, gente. Quem gosta da lavagem do Bonfim? Pode falar. Eu sempre participei da lavagem do Bonfim, desde muito tempo. E choro. Eu não vou mentir, não. Não tem que não chegue ali, não chore, não se emocione. Porque eu já vi cenas lindíssimas. Como você falou, é uma energia grande. E é mesmo, eu acredito nisso. Diferentes religiões. Eu já vi monges, né, de vestidos de baixo. Gente, candomblé, gente evangélica, todo mundo de branco, pagando ali, seja qual for a religião. Eu choro. É lindo, é lindo. Eu acho uma das mais belas manifestações. Tu falou uma coisa agora, Sam, interessantíssima. Lembra pra gente discorrer sobre isso, né? Que é a participação do povo na festa do Bonfim, né? Por que uma festa continua viva desde a segunda metade do século XVIII até o século XXI? Deixa eu fazer uma correção. Desde o século XIX até o século XXI. Por quê? Por conta da participação popular.
um festejo, uma tradição, né, continua vivo porque ela é abraçada, porque ela tem o envolvimento necessário, né? Se não fosse a participação popular, sem dúvida, ela teria um outro aspecto, passaria por outras transformações, como a própria festa do Bonfim passou, mas não com essa dimensão toda, né? E é isso que a gente tem que destacar. Esse elo de tradições, esse elo de costumes, esse elo participativo na festa do Bonfim é a principal característica. Apesar, entretanto, todavia e tal, que ao longo da história, ao longo desses 200 e tantos anos, não tivemos esse mesmo panorama. No século XIX, muitas pessoas, principalmente os representantes mais conservadores de uma elite religiosa, de uma elite política e tal, não via com bons olhos essa participação de uma expressão popular no festejo. Né? O príncipe Maximiliano, lá da Europa, quando visitou Salvador, não gostou dos batuques do Senhor do Bonfim. Ele odiou, disse que não era uma coisa pertinente e tal. Ele achou escandaloso. E a gente sabe que a festa na Bahia está presente, que não é de hoje. Há muito tempo aqui tem batuque, tem tambor. E no Senhor do Bonfim também tinha o seu batuque, o seu tambor. Então esse link entre a religiosidade portuguesa, né, entre a fé católica, baiana, né, e os laços, né, e as tradições afros do candomblé é uma marca inegável da festa e da lavagem do Senhor do Bonfim, ao ponto que se confunde. O Senhor do Bonfim é a própria representação, né, naquele contexto do Oxalá. A baiana, né, a pessoa de santo, né, o religioso e tal, do candomblé que está lá, também está representando esse outro lado da festa. Essa dicotomia presente no espaço urbano e religioso, para mim, é o encanto mais mágico do Senhor do Bonfim. E o próprio branco, sim, essa questão do branco tem uma ligação direta com essa realidade, né, do Oxalá, né, do branco, do azul claro, de você lavar a escada, de você levar água de cheiro, né, de você jogar pemba branca no povo e tal. Todos esses ritos, essas particularidades, né, é que mostram o encanto da Bahia, encanto esse que é aquele grande presente que encantou PG, Caribe, Caíme e por aí vai. Olha que imagem maravilhosa. E eles são do candomblé. No dia eu entrevistei eles, e eles eram do candomblé. Eles iam, entram, e eu conversei, inclusive, com o Padre Edson, quem não conhece. Aí eu aqui fiz questão de botar a imagem do Padre Edson. E querido, gosto muito do Padre Edson. A responsabilidade de gerir, né, que ele administra a Basílica do Bonfim. Porque ele tem que ter a responsabilidade muito grande em relação até ao discurso dele ali. Né? Esse sincretismo, para poder não se haver desavenças. E aí ele tem a religiosidade dele, mas é uma igreja realmente que recebe todo mundo. Como todas, mas ali principalmente. Rafa, só para engaixar o ponto aqui, porque eu acho que alguém me pergunta aqui. Eu falei das escadarias. Né? A lavagem das escadarias ocorriam, gente, né? Em várias igrejas, nas praças. E eram jogadas lavandas, não é isso, Rafa? Por causa do odor, né? Do mau cheiro. Eram lavadas com... Sami, entrar em uma igreja da cidade do Salvador no século XVIII, no início do século XIX, não, a depender da igreja, não era uma experiência tão interessante assim, por conta do estado de conservação e dos cadáveres que ali estavam. Por que eu digo isso? E eu posso provar. Mas ainda tem, se a gente vai no interior, você ainda tem. Uma vez eu fui no interior, não vou dizer qual, aqui da Chapada Diamantina, quase eu digo lugar, a capela estava... E eles ainda têm esse costume, você acredita, Rafael? Eu não sabia, eu já quero ir com você. Pois é. Né? E Sami, para quem está assistindo, Sami está aqui falando do recôncavo e tal, da nossa viagem. A gente só vai conseguir viajar se vocês se inscreverem no YouTube. No YouTube, o programa Vem Por Aí, gente. A gente está com quase 100, 90 Viu? Eu preciso ter 1000, a gente precisa ter 1000 seguidores no YouTube do programa Vem Por Aí pra gente viajar e trazer melhor história. Porque a gente viaja, compartilha nosso Instagram, compartilha nosso YouTube. Lá no YouTube, programa Vem Por Aí. Segue a gente, aperta esse aviãozinho aqui e envia para todos os colegas. Aí, ó, manda, pode mandar. Clica no aviãozinho, mano. Por favor. Ô Sami, quando eu falei de que eu posso provar, eu estou falando que eu posso provar, eu tenho um documento, um registro, que diz que determinada pessoa e tal, foi a ordem da igreja, que entrou na concessão da praia no século XIX,
E tava um cheiro pútrido mesmo, por conta dos cadáveres ali, né? E como foi fechado e tal, coisa do tipo. Então, essa realidade faz parte do contexto do século XVIII e do século XIX, onde as pessoas eram enterradas dentro das igrejas. Entretanto, todavia, com todas as observações possíveis, e isso tem um caráter social muito claro. Não eram todas as pessoas que eram enterradas na igreja. Eram os representantes de uma elite religiosa e de uma elite econômica. Quanto mais próximo do altar, mais prestígio a pessoa tinha naquele contexto. Vamos para a Catedral Basílica de Salvador. Desvio, né? Exato. Com uma boa quantia, você poderia ser perdoado de qualquer pecado naquele contexto. Né? Não é à toa que tantas igrejas foram construídas. Quem construiu essas igrejas? Quem pagava a construção dessas igrejas? Né? Diversos agentes dessa sociedade nesse período. Né? Ricos senhores e tal, que eram bárbaros no trato com outras pessoas, inclusive nessa realidade escravista, e que doavam fortunas vultosas para as igrejas, para as irmandades e tal. Olha o exemplo do Teodósio Farias, entre outros. Né? Então, você ser enterrado em uma igreja, próximo ao altar não, nos pés de Cristo, Sam. Para que privilégio maior? Você ser enterrado aos pés de Cristo. Era um prestígio absurdo. Isso vai mudar na segunda metade do século XIX com a construção dos cemitérios. Né? Proibido enterrar dentro da igreja e as pessoas passam a ser enterradas no cemitério. Na Igreja do Bonfim tem um monte de cova, tem um monte de ossuário, né? Isso, tem até, assim, Rafa já tá com 40, passou rápido, né? Porque Já acabou? Ainda não, tá com 41, faltam Meu Deus, que susto! Ai, meu Deus. Rápido. Deixa eu dar um crédito de 5 minutos, que a gente se atrasou um pouquinho. Mas, gente, ó, o Bonfim, a Igreja do Bonfim, para quem não conhece, em cima, você pode ter uma, não é tão grande, mas pode ter até uma visita guiada. Como o Rafa falou, né? Porque tem muitos restos mortais ali, e alguns em conservação, inclusive. E lá em cima, as pessoas... E tem ainda a história de pagar as promessas, né, Rafa? Você já viu o memorial lá? A sala do ex-voto. Aquela sala é maravilhosa, porque a quadro de ACM tem ali dentro. Eu não sei qual foi a promessa. Eu não sei se ele pediu para ser governador. O menino fala que foi ele que mandou botar. Ele foi lá, botou o quadro. Tá vendo? Então foi promessa dele. Ele se tornou governador, botou o quadro lá. Então, pra gente perceber, eu tenho minhas promessas. Exatamente. Eu tenho minhas promessas para Senhor do Bonfim, Oxalá, mas são segredo. Tá lá, meu ex-voto, minhas coisas estão lá. Mas isso aí, sabe? Pessoas desencarnadas, né? Tem muita foto. Tem muita foto. Para melhorar, inclusive a sanidade mental. Tem muita gente. Então fica ali em cima e é aberta a visitação. Isso, Sami. É um lugar maravilhoso. Cada um daqueles objetos, cada um daqueles quadros, daqueles elementos, possui história. Possui história de um pedido, possui história de um contexto social, possui história de uma fé. O próprio objeto está carregado de história. Você colocar um objeto, uma mão, um braço, um quadro e tal, botar um personagem como a ACM, ou como o Félix, que botou a foto dele lá, Félix Guia, botou a foto dele lá também, possui essa história, né? E são milhares de elementos, né, que foram colocados ao longo de todo esse tempo. A festa do Senhor do Bonfim, a igreja do Senhor do Bonfim é o principal marco, como você falou, né, do carnaval e tal, na cultura baiana. Isso não é pouco, isso é muita coisa. Claro que quando a gente coloca isso na história, né, ao longo do tempo, já tivemos muitas mudanças, muitas transformações. Até trio elétrico já teve no Bonfim, coisa que não existe, graças a Deus. Não é? Entre outros exageros que existiam, né? E cada vez mais a festa passa por ressignificações, né? Por reinterpretações, por formas diferentes de ver e entender o Senhor do Bonfim, a própria fé, né? A própria religiosidade e a igreja e seu entorno. E que imagem linda que está aparecendo aí no fundo, desceu lá da cidade. Tarcísio que fez as imagens, agradecer sempre a Tarcísio. Todas as Nossa, que maravilha. aéreas que eu tenho feita por drone, foi Tarcísio. Parabéns, Tarcísio é um excelente fotógrafo, Rafael conhece. Conheço, gente boa, Tarcísio. Aéreas do Bem Por Aí. E você pode ver o programa agora completo se você falar, gente, no YouTube. Tem 1 ano da exposição do Tarcísio que a gente foi lá no museu, no Palácio das Artes. 1 ano podem seguir aí, Tarcísio. Ele faz todas as imagens aéreas do programa Bem Por Aí. Marcelo já segue ele. É muito, muito bom. Rafa, a gente, como tá, faltam 6 minutinhos, a gente falou do cortejo do Bonfim. Eu vi até uma listinha aqui, que não é só católicos, né? Adeptos do candomblé, também compartilham ali.
a gente combinou que no finalzinho da live, além de você dar suas referências, a gente também dá indicação. Tem muita coisa que fazer lá. Tem muitos restaurantes também. Como a gente falou um pouco do contexto histórico, aqui é uma pincelada do que tem no programa. A gente vai combinar assim agora. Senão a gente vai aprofundar tudo. Vocês não vão lá no YouTube assistir, vão ficar enchendo o saco. Mas, enfim, não sei se você conhece a Casa Rosada. Alguém conhece aí a Casa Rosada? Eu não fui, me leve, Sam, me leve. Eu não fui. Oh, gente, da janela da Casa Rosada, dá pra ver a Basílica do Bonfim. É sério, eu sentei nesse lugarzinho aí. Esse é o restaurante. Não só foi propaganda, não. Mas foi o melhor escondidinho que eu comi na minha vida. É ali, na Casa Rosada. E dessa janela em Jotava, você come, muita gente não sabe, olhando a Basílica do Bonfim. É maravilhoso. Então tem muito lugar de comer. Ali, descendo ali, tem siribóia. Já comeu siribóia? Alguém já comeu siribóia aqui? Eu comi. Minha avó fazia em Moinhos Ferreira, no Recôncavo da Bahia. Mentira. Rafa, tem aqui, ó. Você já comeu salame de polvo? Não, mas quero comer. Maravilhoso. Pertinho do Bonfim aí. Super conhecido. Ele é uma das únicas pessoas aqui em Salvador que faz salame de polvo. Eu adoro salame de polvo. Eu botei aqui pra gente mostrar que o Bem Por Aí, a gente fala de história, mas vai dar sempre aqui junto com o Rafa entretenimento. O que você fazer no bairro, que eu acho que te leva a você conhecer a história do local. Sam, eu tô aqui pensando que quando essa pandemia passar, vamos fazer várias visitas, vamos convidar o povo. Eu como, viu, nesse programa, gente. Não vou mentir, não. Como pra caramba. O melhor roteiro da cidade. O Sam e comigo rodando aí toda a cidade de Salvador. A gente tem que ir pro Recôncavo. Tô doido pra comer bode. Eu também quero, também quero. Eu adoro. Gente, aí, ó, quem foi que falou das fitinhas? Rafa, o secretinho, dá tempo da fitinha, dá, rapidinho dá. Gente, eu vou aproveitar e eu vou andar. Vocês estão me ouvindo? Eu vou aqui mostrar as referências para vocês, que eu não tô, você não tá comigo. Tá aqui no quarto. Mas para falar sobre as fitinhas. As fitinhas não eram essas fitas, eram bem diferentes, eram medidas grandes que você botava em volta aqui do pescoço, você botava no pescoço, imagina botar um negócio de cetim no pescoço, era outra coisa. E depois, no século XX, década de 50, 60 e tal, década de 70 para 80, é que ela foi modernizada, simplificada, para ficar em volta do pulso, que são as fitinhas que a gente conhece hoje, as fitinhas do Bonfim. Mas elas eram luxuosas, tinha até fio de ouro nas fitinhas do Bonfim. Imagina como isso mudou, né? E ela é o tamanho da medida do braço da imagem do Senhor do Bonfim. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Estou te ouvindo. Pronto. E ainda tem mais, né, Rafa? As empresas, as pessoas ali, os ambulantes, para ajudar também, que gera, você vê o que o turismo, que a história gera, né? Gera emprego, né? Gera emprego para guia turístico, gera emprego para os ambulantes que estão ali vendendo a fitinha do Bonfim. E assim, as fitinhas, como demoravam muito de partir, eles botaram um material mais leve que se partisse e girasse, né? Você sabe disso, né? Se tivesse um capital de giro maior, porque o diabo da fita não partia. Eu prefiro quando passa. Eu, às vezes, vou tomando banho sem querer, vou passando assim, aí ela passa sem querer. Há muito tempo, eu e outros pesquisadores procuramos as fitas originais do Senhor Bonfim, essas bonitas de cetim, mas eu acho que não sobrou nenhuma para contar a história. E por que os 3 nós, Rafa? Você sabe? Tem alguma historinha aí por isso? Os 3 nós no braço? Eu sei que são 3 nós, cada nó tem um pedido. Eu só não lembro por que 3, né? Apesar que o 3, numericamente, tem toda uma simbologia, né? Tanto do ponto de vista religioso católico, como do próprio sentido numerológico, né? A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, entre outras possíveis explicações. Não sei se tem a ver com a fitinha, talvez sim, né? São coisas para o nosso próximo Bem Por Aí. Gente, ó, fala suas referências, Rafa, vai. Você não brigar comigo. As minhas referências, já que hoje foi o especial Bonfim, eu vou postar no Instagram as capas bonitinhas dos livros, com os seus autores e as dissertações existentes. Tem um livro chamado Lavagem do Bonfim, vocês encontram no Google muito fácil, que foi feito por uma pesquisadora da área. Tem A Invenção da Tradição, que é um livro bem interessante, também sobre o Senhor do Bonfim, como essa festa foi instrumentalizada, construída no século XX. É um livro um pouquinho mais caro, mas também
vocês conseguem encontrar. Tem algumas fontes do século XX que falam sobre o Senhor do Bonfim, como a própria Hildegard de Viana, o Manuel Querino, o Pedro Calmon também fala em alguns de seus livros, entre outros historiadores de renome, né? E tem algumas obras referenciais que mostram iconograficamente a Igreja do Bonfim ao longo do tempo. Relíquias da Bahia, do Edgar Sequeira Falcão fala, os guias antigos da Bahia de Salvador também falam, outros livros, A Bahia e Salvador do século XX também falam, mas eu vou postar no Instagram tudo arrumadinho para as pessoas que têm interesse. Fazer as referências direitinho. Bota no story, Rafa, também. Eu acho legal. Bota Perfeito. foto Vou marcar você e o livrozinho. Bote que a gente divulga. A gente tá nessa junto. Gente, Com obrigada. certeza. Infelizmente, como eu falo, né? O Instagram ainda é ingrato em relação a tempo. Eu não sei, às vezes ele estende, às vezes ele corta. Deixa a gente falando sozinho. É meio, assim, injusto. É meio Fitinha do Bonfim, parte e pronto. Mas eu sei de uma forma, a gente fica falando mais tempo, e é vocês escrevendo no YouTube e compartilhando nosso... Gente, eu amo. É bom, gente com sintonia. Gente, é sério. Vai lá, segue o programa Bem Por Aí no YouTube. A imagem, o programa, inclusive, do Bonfim já está disponível com todas essas imagens aéreas, com todos os personagens, restaurantes que faziam de ir. Dessa vez, Rafa não estava, que ele me deu bolo. Quem estava foi um excelente professor também, historiador, Rodrigo. Me perdoe, eu vou te levar para comer no Bonfim. Vai, e vai pagar a conta. Obrigada, eu quero agradecer. Eu queria deixar a Rafa agradecer aqui e a gente encerrar a live. Vai, Rafa. Sami, muito obrigado por mais uma vez conversar com você nessa live maravilhosa sobre os encantos da cidade de Salvador da Bahia. Mais uma vez lembrando da importância do nosso projeto em resgatar nossa história, nossa identidade, a sensação de pertencimento. Não estamos falando só sobre os bairros de Salvador. Estamos falando sobre a identidade da cidade, a identidade baiana e estimulando, né, o pertencimento das pessoas que estão nos ouvindo. Portanto, compartilhem, comentem, falem com a gente, falem que eu te escuto, aquele programa da... Adoro! Falem que eu te escuto, né? Vamos falar para Sami e eu escutarmos vocês e fazermos mais materiais interessantes, não só sobre Salvador, mas também sobre a Bahia. Sami, um beijo especial. Beijo, todo Rafa. mundo Beijo. Um beijo especial também. De branco, hein, gente? Sexta-feira é dia de branco, não tem jeito. Eu queria agradecer também, claro, sempre a Rafael. A gente, por enquanto, não tem mais disponibilidade de alguns programas. Todos os programas que a gente já gravou estão lá disponíveis no YouTube. Mas a partir do próximo sábado, eu e Rafa, a gente vai tentar elaborar com imagens, tudo, para a gente estar mostrando aqui e, quem sabe, já botar no YouTube. Portanto, que vocês sigam também o programa Bem Por Aí, tudo junto, lá no YouTube. Obrigada, Ivo, todos os guias, minha mãe, um beijo para minha mãe, meu pai, para você. Uma querida Ângela, beijo. Minha irmã, Bela, todo mundo que está aqui, sempre dando força. Judson, grande Bela. Judson. E eu só faço essa live com imagem, graças a Maria Cecília. Graças a Cecília é pequena, mas é meu guarda-costa. Obrigado, Cissa. Cissa merece um presente nosso. Merece. Dá chocolate para ela na quarentena. Vou dar. Gente, beijo, bom domingo. Qualquer coisa, Rafa, fala aí. E essa semana vai ter um monte de live legal. Vou ter com o ex-secretário de Cultura e Turismo, com Carlos Prazeres, Dadá. Vai ter um monte de live legal aqui pra gente. Nossa, com Carlos Prazeres, meu Deus, Carlos que Prazeres, maravilha. maravilhoso, né? Eu já quero ver a Osba. Vai ser ótimo, eu também. Eu já pedi a ele. Pode botar aí todos os músicos na próxima semana. Um beijo. Bom domingo. Beijo. Tchau, tchau. Sempre apoiando a gente, aos guias, professores de história e pessoas que gostam do nosso turismo. Como o Rafa falou, a gente cria um senso de identidade. Obrigada, um beijo e, de novo, bom final de semana. E usa branco na sexta-feira. Tô brincando. Tchau, tchau.